Já tem um tempinho que eu queria trazer esse vídeo aqui pra vocês, mas eu confesso que tava um pouco difícil de eu gravar, porque eu tenho medo de ficar chorando, né, de ficar muito sensível, mas eu preciso vir falar com você, de mãe para mãe, ou de mãe para um pai, a respeito do autismo, que me levou a perceber que o meu filho era diferente, que tinha algo diferente com ele, o que me levou a investigar. Eu recebi o diagnóstico do meu filho por volta ali dos 2 anos e 2 meses, mas há muito tempo que eu já percebia que algo não estava certo. Eu sou mãe de primeira viagem, é o meu único filho, mas desde quando eu descobri minha gravidez, eu pesquiso muito, eu leio muito, eu quero saber sobre desenvolvimento, sobre como que vai ser todas as fases. Então eu criei ali uma expectativa, eu já tinha tudo traçado bonitinho, como que seria. Eu comecei a planejar desde o parto, que não foi como eu planejei, até mesmo toda a parte da infância dele eu já tinha meio que planejada. Toda consulta que eu ia com a pediatra, né, que a gente vai seguindo ali a caderneta, dando ali o ok, o que tá dentro do esperado, o que não tá, tudo o meu filho sempre fazia dentro do esperado. Então não tinha nenhum sinal de alarme ali. E eu, mãe de primeira viagem, não tinha como ter certeza que meu filho tinha alguma coisa. Afinal de contas, eu desconhecia a maternidade, era o meu primeiro contato. Ele estava evoluindo muito bem, até que em algum momento da vida dele, eu comecei a notar algumas coisas diferentes. Ele simplesmente parou de me olhar nos olhos, algo que ele fazia muito e era tão especial para mim. Ele parou de me olhar nos olhos. Ele começou com umas estereotipias com as mãozinhas. E isso eu tô falando pra vocês, bebezinho mesmo, tá? Ele andou dentro do esperado. No aniversário dele de 1 ano, ele já tava andando. A gente dando a mãozinha, mas ele já tava andando. A fala é que foi o principal, o que mais chamou atenção. Pra vocês verem, hoje ele vai fazer 5 anos em julho e ele ainda não fala. Então, pra vocês verem que a gente já tinha lá atrás essa questão com a fala, e isso acompanhou a gente até os dias de hoje. Com alguns meses a criança já começa a balbuciar, ele balbuciou, ele fez tudo, mas aí chegou um tempo que isso parou. Sem brincadeira, parece que o universo não quer que eu grave esse vídeo pra vocês, porque o meu tripé caiu aqui, caiu o celular, quebrou tudo. Enfim, mas como eu coloquei no meu coração que eu queria gravar esse vídeo, a gente vai continuar esse vídeo nesse formato aqui, comigo segurando com a minha mão o máximo que eu aguentar. Então peço para vocês terem paciência e ficarem comigo nesse vídeo, porque com certeza alguma coisa aqui pode acender um sinalzinho de alerta aí e ser o que você precisa para ir buscar ajuda. Chega um momento que todos os ganhos que a gente tinha tido foi ficando para trás. Foi ficando. Ele simplesmente parou de balbuciar, parou de olhar nos olhos, começou estereotipias. E quando ele já estava engatinhando, indo brincar no chão, ele começou a enfileirar tudo. Tudo era enfileirado. E isso, gente, até hoje, tá? Ele enfileira muitas coisas, mas não é como antigamente. Mas ainda tem um pouquinho. Mas nessa fase, ele começou a enfileirar muitas coisas. Ele empilhava, era assim que ele brincava. Os carrinhos, ele não brincava empurrando como uma criança brincaria. Ele ia e girava de rodinhas. Essa é uma das coisas que chamou muita atenção, ele ficava girando as rodinhas. Ele ficava pulando, girando em volta do próprio eixo. Ele pulava e balançava as mãozinhas. Ele não caminhava, gente, ele corria. Ele foi aprender a caminhar sem correr agora. Até então ele só corria e era correr. A gente torcia para não bater em nada e protegia um daqui e outro dali. Ele não deixava a gente cortar o cabelo. Cortar o cabelo era uma tortura. Era como se a gente estivesse ele machucando mesmo, causando dor nele. E o cabelo dele sempre cresceu muito, então a gente precisa dar uma cortadinha. E ele não deixava, simplesmente não deixava, e era um pesadelo cortar o cabelo. Tanto que ele ficou um período aí com o cabelo enorme. Infelizmente, minha mão já tá começando a doer, daqui a pouco eu já vou ter que encerrar esse vídeo. Mas vamos lá. Outra coisa que ele fazia também, ele começou a puxar o próprio cabelo, sabe? Ele puxava o cabelo, ele batia a cabeça, assim, e quando ele batia a cabeça, quando você bate a cabeça, você sente a dor, o que você faz? Você não bate mais a cabeça, não é isso? Não, ele buscava bater e ter essa sensação de novo. Ele também não tinha, e até hoje não tem noção nenhuma de perigo. Parece que ele é atraído pelo perigo, ele gosta muito de água. Assim, é uma mãe falando da maneira mais simples possível. E pode ser que se seu filho tiver algum desses sinais, você vá, busque ajuda e tenha o diagnóstico ou não. Mas o importante é você correr atrás o quanto antes. A gente demorou um pouquinho só, né, para correr atrás, porque é difícil a gente falar, não, isso é coisa da nossa cabeça, isso é atraso de desenvolvimento mesmo, uma hora vai passar e vai dar tudo certo, só que não passou.
né? E aí a gente teve o diagnóstico dele com uns 2 anos e 2 meses. E desde então a gente já iniciou em terapia e até hoje ele faz terapia. Ele faz muita terapia, a gente tem neuro, a gente tem acompanhamento com tudo que vocês imaginarem. A gente levou em alguns profissionais aí que deixou a desejar, a gente poderia ter tido o diagnóstico antes, né? Mas é muito importante você correr atrás e não ficar só com uma opinião. Até porque o primeiro neuro que a gente levou, ele falou que meu filho era autista, pra mim me deu notícia de qualquer jeito, passou medicações, remédios e disse que ele ia tomar pro resto da vida. E tchau, daqui a 3 meses você volta e fala como é que ele ficou. Foi isso, a mãe acabou de receber o diagnóstico, um monte de medicação e vai ver o que vai acontecer e depois tu volta. Eu ouvi o meu instinto e levei em outro neuro que jogou a receita daquele no lixo e falou, por enquanto, a gente não entra com medicação. Vamos entrar com intervenções, com terapias. Nada contra medicamento, tá? Tem criança que realmente precisa. Hoje meu filho só usa melatonina para dormir e nutracêuticos, suplementos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, maio de 2026, ele não utiliza nenhum medicamento para o autismo. Embora já tenha prescrevido canabidiol, eu ainda não dei. Fui pegar a opinião de uma outra neuro e ela também concordou que não era o momento ainda de entrar com canabidiol. Então, no momento, ele não faz uso de nenhuma medicação específica para o autismo. E antes de encerrar esse vídeo, também tem uma coisa que eles falam que é muito característica do autismo, que meu filho também passa muito por isso, que é o intestino. Ele sofreu muito com constipação, já foi internado por isso, já teve que fazer lavagem, até hoje ele faz tratamento. E eu vejo também muita gente falando que é característico do autismo essa questão do intestino funcionar de maneira assim irregular. Então, esse vídeo aqui eu não planejei muito, não fiz roteiro, né? Eu queria trazer de uma maneira melhor pra vocês. Não sei como é que ficou, ainda mais que o meu tripé quebrou aqui, meu braço tá queimando, ó. Eu tô segurando aqui, ó. Tá queimando mesmo. Então eu vou encerrar esse vídeo. Gostaria que ele fosse mais completo, né? Quem sabe, se vocês gostarem e pedirem aqui, eu gravo um outro vídeo melhor pro canal, sem essa mal de Parkinson, assim, tremendo a câmera o tempo todo. E a gente conversa melhor. Vocês podem deixar aqui nos comentários perguntas, dúvidas, sugestões, que eu trago mais vídeos sobre isso. O meu canal não é sobre autismo, acima de tudo é sobre mim. E eu sou mãe e meu filho é autista. Então, de vez em quando vocês vão ver algo desse tipo aqui no canal, tá bom? Então, ó, se você ainda não é inscrito, se sentir no seu coração, se gostar do meu conteúdo, te convido a se inscrever, tá? E deixar um like, um comentário, fazer parte dessa família. Mas, se você não se sentir à vontade, tudo bem também. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, ó. Um beijo no seu coração e fica com Deus. Tchau!